Salve família encarando, seja muito bem-vindo a este humilde canal. E meus irmãos, antes da gente entrar no assunto principal, nós fizemos a continuação, a parte 2 desse vídeo, mostrando mais o lado podre da nossa televisão, principalmente antigamente. Muitas pessoas ainda não despertaram e acham, não, o nosso tempo era melhor, a programação era boa. Na verdade, como eu falei na parte 1, a podridão já existia, só que nós éramos inocentes e não percebíamos isso. Então, na parte 2, que já está lá no nosso canal 1, o Encarando o Sobrenatural, o vídeo já está esperando por você, vai sair vídeo lá, se Deus quiser, terça, quinta e sábado, tá certo? Sempre à noite, a partir das 6h30, por aí, por essa volta, a partir das 6h30, 6 horas, 6 horas da tarde, vamos colocar, vai estar lá o vídeo esperando por você. Então, esse já está lá, esperando por você, a segunda parte. Vai aparecer o card aí no final desse vídeo, vai estar aí também o link na descrição do vídeo. Não deixa de conferir esse conteúdo logo após esse, porque vale muito a pena, tá certo, irmão? Vídeo caprichado, polêmico, daquele jeito que vocês gostam. Então, como o recado já foi dado, vamos agora sim começar o vídeo de hoje. Matéria enviada por Ana Rafael Gil dos Reis, um estreante, e desde já fica aqui o nosso agradecimento e um abraço forte a essa irmã de fé e batalha. Cientistas acreditam que redes sociais podem ser a ruína da humanidade. Matéria de 29 de junho de 2021. Embora o título pareça ser bastante apocalíptico, estudiosos da Universidade de Washington realmente creem que as mídias sociais possam ter impactos destrutivos na sociedade mundial. Aqui eu já destaco esse trecho, principalmente para você que é desperto, meu irmão, que de fato eles pensam em formar uma sociedade que se comporte e tenha pensamentos igualitários. E é óbvio que para isso precisa também de uma entidade com poder global. E é isso que eles querem, um governo supremo. Segundo eles, a humanidade é capaz de sobreviver a tretas, doenças graves e pragas diversas, mas pode não estar pronta para enfrentar as ameaças provenientes das redes. Um artigo publicado na revista Processing of the National Academy of Science traz mais detalhes. O material de 10 páginas foi escrito por uma equipe multidisciplinar de pesquisadores de biologia, psicologia, filosofia, ciências neurais, especialistas em mudanças climáticas e outros. Aqui coloca a profissão desses caras, mas nós gostaríamos de saber quem paga a eles, como eles vivem particularmente e no que eles creem de verdade, se pertencem a seitas ou não, porque isso interessa sim. Muitas vezes a pessoa usa o cargo, na maioria das vezes usa o seu cargo para apoiar suas próprias ideologias, ainda mais quando são pagos. Quando eles colocam especialistas climáticos, qual é a graduação desse pessoal? Porque tem especialistas climáticos que dizem que o clima está normal como sempre foi, mas esses não são ouvidos. Então qual é o critério usado para que um tenha razão e o outro não? Quem é o dono da verdade? Preste atenção que toda essa matéria o que eles querem fazer é tirar o nosso direito de pensar. Apesar de parecer uma previsão um tanto pessimista sobre o futuro da civilização, o artigo ajuda a compreender melhor como essas plataformas ajudam a espalhar informações falsas. Para os pesquisadores, o poder das redes de impulsionar mentiras levaria o planeta à ruína, como uma falta de confiança generalizada e a incapacidade de discernir a verdade da mentira. Essa última frase é importante porque aqui eles deixam claro que eles querem ser dono da verdade da mentira, dizer o que é verdade e o que é mentira. Quando eles falam aqui que vai levar uma desconfiança generalizada, é quando a gente diz que você não deve confiar numa pessoa só porque ela diz que é honesta. Nenhuma pessoa, nenhum órgão. É muito melhor do que você fazer isso, ser um gado de fato, você procurar investigar o passado dessas instituições, quem paga elas, por que elas defendem isso ou aquilo. É isso que a gente ensina aqui. Quando a gente falava dos donos do mundo, por exemplo, que a gente usava um outro nome, que só de falar você já pode ser prejudicado, o seu vídeo pode ser prejudicado, eles censuraram essa informação. Diferente como fizeram com outros assuntos que eles fizeram questão de debater. Agora, o assunto dos donos do mundo nunca foi levado a debate. Foi simplesmente censurado e ponto final. Continuando, parte disso seria culpa da robotização das redes sociais, guiadas por algoritmos incapazes de diferenciar fatos de fakes, e assim contribuindo para espalhar as inverdades. Outro ponto importante aqui, porque claramente esse trecho quer que façam a programação desses robôs, dessa nanotecnologia, para que eles digam o que é certo e o que é verdade. E como a máquina, por mais inteligente que seja, tem que ser programada, ou seja, o programador vai passar a dizer o que é verdade e o que é mentira, o que é que ele quer que fale e o que é que não quer que fale. Isso é uma democracia, meus irmãos? Isso é o direito de pensar livremente? Se tem uma coisa que a própria história mostra, é que muitos dos pensamentos que hoje são considerados revolucionários, dignos de homenagens, no passado foram demonizados. No passado, pessoas foram até queimadas, porque aquilo era um absurdo para as autoridades da época. Mas esse texto quer que traga isso de volta. Uma coisa que a gente já tinha superado e estávamos ainda mais superando com as redes sociais.
mas no ponto de vista deles, temos que regredir. Os autores alertam que se não forem compreendidas e contornadas todas essas questões, as consequências indesejadas das novas tecnologias vão contribuir para fenômenos como a adulteração eleitoral, ou seja, pessoas de fora da caixinha, pessoas como o Dr. Enéas talvez possam chegar ao poder. E não é isso que eles querem. Doenças, extremismo, fome e tretas. Em entrevista concedida ao site Vox, o coautor e pesquisador Joseph Bank Coleman fala sobre como a equipe responsável pelo estudo chegou a essa conclusão catastrófica. A pergunta que estávamos tentando responder era: o que podemos inferir sobre o curso da sociedade em escala, dado o que sabemos sobre os sistemas complexos? Explicou. Segundo Buck Coleman, a ideia é traçar um paralelo entre o uso de ratos e mosca para entender a neurociência, ou seja, eles sempre comparam as pessoas com ratos e moscas. Para eles, a humanidade não passa de insetos. Isso aqui fica muito claro na forma deles fazerem os próprios testes, além do próprio comportamento deles. Essas pesquisas realizadas com esses grupos ajudam a entender o comportamento coletivo em geral, mas também adentram em sistemas complexos de formas mais ampla. Nosso objetivo é ter essa perspectiva e em seguida olhar para a sociedade humana da mesma forma. Uma das coisas sobre sistemas complexos é que eles têm um limite finito de perturbação. Se você os perturbar muito, eles mudam e muitas vezes tendem a falhar catastroficamente, inesperadamente, sem aviso prévio, explica o coautor do artigo. O que seria interessante aqui era a matéria explicar, questionar ele, quem é nós, por que nosso objetivo. Esses profissionais, meus irmãos, são muito bem pagos. E a pergunta é: quem está pagando? Quem está interessado nisso? Veja que os patrocinadores sempre ficam em oculto. Eles não querem que você saiba quem de fato é. Entende? Mentira versus verdade. Os estudiosos estabeleceram diversos elos entre pesquisas desenvolvidas nas suas áreas e o atual momento da humanidade. Segundo eles, as mídias sociais interrompem um fluxo de informações confiáveis sobre saúde, ciência, clima e política, assuntos cujos impactos são fundamentais em níveis de organização civilizatória. E quem é que vai organizar? Se a própria sociedade, segundo eles, não é capaz de fazer isso, então quem é que eles acham que é capaz de fazer isso? Será que são os mesmos patrocinadores deles? As grandes marcas que pertencem aos mesmos grupos, que no final da pirâmide vai dar em 13 famílias donas desse planeta? Sei. A grande culpada seria a internet, que funciona como uma faca de dois gumes. Ajuda a aproximar pessoas e levar informações de qualidade, ao mesmo tempo em que o seu uso negativo pode transformar sociedades em imensos conglomerados de massa impensante e manipulável. A democratização da informação teve efeitos profundos, especialmente para comunidades marginalizadas e subrepresentadas, disse Bank Coleman. Isso dá a eles a capacidade de ter uma plataforma e ter uma voz, e isso é fantástico. Ao mesmo tempo, coisas como o genocídio de muçulmanos e uma insurreição do Capitólio acontecendo. Espero que seja uma afirmação falsa dizer que devemos ter essas dores para termos os benefícios. Os fenômenos das redes sociais é algo muito novo e ainda sem respostas concretas de nenhuma área científica. Estudos como este, embora tenham um viés bastante pessimistas, ajudam a alertar a sociedade para os efeitos das mídias sociais em larga escala. Resta saber se os responsáveis pelos Frankensteins serão capazes de controlá-lo. O estudo mostra que ainda dá tempo para fazer algo, mas o caminho a ser seguido permanece uma incógnita para todos. Pois é, meus nobres e queridos irmãos, essa matéria ela deixa claro que eles não estão satisfeitos com a censura que já é feita. Essa matéria deixa claro que os poderosos juntam cada vez mais os seus especialistas escolhidos a dedo para se reunirem, fazerem esse tipo de pesquisas com ratos e insetos, porque é assim que eles consideram a humanidade, um câncer. E toda a argumentação, eu falei isso para vocês há uns anos atrás, há uns 3 anos atrás eu disse que logo você não verá mais canais falando, por exemplo, contra o clima, falando sobre o aquecimento global. Você não verá mais, a não ser os canais que reforçam a teoria, que nunca passou disso, deles. Hoje, canais que já tocam nesse assunto, eles são menos recomendados, mas ainda estão monetizados, ainda podem estar aqui. Porque a questão da monetização, ela também tem a ver com o alcance do canal. Entende, irmão? Se o cara faz um canal e não faz a parceria com a plataforma, esse vídeo dele não vai chegar a quase ninguém. Então, se a gente tem consciência que precisamos alcançar mais pessoas com a verdade, você precisa jogar conforme as regras do jogo. Porém, essas regras ainda estão favorecendo o nosso lado. Ainda é possível falar, mesmo com toda restrição, ainda é possível, mas eles não estão gostando disso. Diversos canais já sofreram, canais que antes eram muito grandes, hoje já não são mais, já não tem muita relevância, mas ainda assim eles estão preocupados com a resistência.
e querem mais censura. Querem que a nanotecnologia seja programada com o que eles chamam de verdade. E essa nanotecnologia prejudique de fato todos aqueles que estiverem em desacordo com isso. Aos poucos, eles vão criando regras e mais regras para punir. Você veja, por exemplo, nas últimas eleições, foi decretado lei que se alguém, se você pegar essas eleições de 2018, você vai ver que houve muito menos denúncias do que em 2014, porque foi decretada a lei que, caso você coloque em dúvida o sistema de eleição e não prove isso, ou seja, prove isso a eles, do jeito que eles querem, do jeito que eles exigem, caso você não consiga provar, você ia ser preso. Ponto final. Como atentado contra a democracia. Então, essa ditadura que está sendo implementada, disfarçada de boas intenções, está sendo feita não só no Brasil, mas no mundo todo. E mais uma vez, cai naquele ponto crucial. O problema disso acontecer é a divisão. É verdade que a gente alcança muitas pessoas, mas é fato que essas pessoas elas estão divididas em pequenos grupos. E era preciso um bom senso, nas questões principais, que não se tem. Por mais que muita gente desaprove o governo de Bolsonaro e realmente tem muita coisa errada, é fato que Bolsonaro não chegou ali e não chegaria como o Dr. Enéas não chegou se não fosse as redes sociais. Então, ele pode estar fechado com o sistema, ele pode ter ido lá se reunir com os Rockefeller, com certeza. Mas não tenha dúvida que se o sistema pudesse colocar pela vontade deles, teria sido o Haddad. Não colocaram porque a grande maioria não queria. Então, algumas pautas da agenda que eles têm para o Brasil tiveram que ficar em pausa, porque o candidato que está ali na hora não é o ideal para que essas pautas sejam implementadas. Eles precisam manter os personas dançando conforme a música de cada um. Então, se o sistema pudesse adiantar colocando a esquerda novamente, eles fariam. Veja que se tiver a mínima brecha, eles farão isso, até pelo sistema de voto que a gente tem. Se o número for pau a pau, vai entrar o que eles querem. Então, meus irmãos, com isso a gente entende que tempos difíceis estão vindo aí pela frente. É por isso que eu tenho dito a vocês que aproveitem a informação, compartilhem o máximo possível, porque logo, logo não vai demorar. Isso é coisa de meses, talvez 1 ano, 2, se muito chegar. Mas você verá cada vez mais restrições, cada vez mais pessoas que você diz, cadê fulano? Mas aquele outro cara, nunca mais viu o canal dele, ele foi deletado, falava muita bobagem, ainda vão te falar assim. Porque eles estão se tornando donos da verdade, senhores supremos da verdade. E quando eles falam grupos que são discriminados, você já sabe de quem eles estão falando. É uma regra global. Tem que ser destruído a família tradicional. A família de moral, de bons costumes. Essa tem que ser atacada, porque ela é a célula base da resistência. Se as famílias continuarem produzindo cidadãos com esses valores morais, não tem como ser implementado o que eles querem para o mundo. Que é aquele velho mundo de Sodoma e Gomorra, da antiga Babilônia. Não tem. Então, se você educa seu filho, se você ensina esses valores, como é que eles vão implementar essa agenda? Então, isso tem que ser combatido e está sendo combatido. Está sendo combatido com o seu principal veículo de manipulação, que é a velha mídia, com os infiltrados nas redes sociais, com os próprios políticos, com a legislação inteira sendo dobrada para isso e com, principalmente aqui no Brasil, com a ajuda do Supremo. Então, é isso que está sendo feito bem debaixo dos nossos narizes. Eu repito o que eu já disse em outros vídeos. Nós somos a geração que está permitindo toda essa estrutura ser montada, meus irmãos. E é simplesmente lamentável. Enfim, eu gostaria de saber a sua opinião sobre o que você viu aqui. A gente volta amanhã, se assim o Criador permitir, meus irmãos. Compartilha, deixa o like, ative as notificações se você ainda não ativou. Veja que eu respeito tanto você que eu deixo para fazer isso no final do vídeo. É muito importante que você continue nos prestigiando com a sua audiência. Hoje em dia, um comentário seu, ele pesa muito mais do que um protesto seu na rua. Pode ter certeza disso. Eu vou ficando por aqui. Um abraço e tamo junto.